Fala galera, Rafa Pereira na voz e hoje é dia de estreia de quadro novo aqui no Rede Rafas. Um quadro onde vamos reunir curiosidades sobre os bastidores da TV brasileira. Então não saia daí que após a vinheta começa o nosso primeiro. Você sabia? No ar, mais um campeão de audiência. Regina Duarte interpretou sua primeira Helena em História de Amor. Inclusive, o papel dado a ela na trama de Manuel Carlos foi considerado uma homenagem aos 30 anos de carreira da atriz. Papel em novela que ela mesma queria que não acabassem nunca. Falando em História de Amor, a trama original envolvia mãe e filha apaixonadas por um mesmo homem. Porém, o Ministério da Justiça censurou a história, considerando-a imprópria para o horário das 6 da tarde. Na época, Maneco alegou não saber que História de Amor seria uma novela das 6 e que havia modificado o roteiro antes mesmo da determinação do Ministério da Justiça. E esta não foi a única vez que os censores, Ministério da Justiça, interveio em uma novela do Manuel Carlos. Em 2000, Laços de Família, que inclusive adotou o enredo censurado em História de Amor, também sofreu com intervenções. Em novembro daquele ano, o Ministério exigiu que a Globo retirasse todo o elenco menor de 18 anos da trama, que também teria de ser exibida somente após as 9 da noite. A justificativa era de que a novela possuía alta conotação sexual e imagens de violência urbana e doméstica. A única menor de idade que permaneceu no elenco foi Júlia Almeida, filha do Maneco, através de um mandado de segurança. Já em 2006, Manuel Carlos retornou ao horário nobre com Páginas da Vida, uma trama que já causou dor de cabeça ao Ministério da Justiça logo na primeira semana, devido a uma cena de striptease protagonizada por Ana Paula Arósio e Edson Celulari. Com alto teor sexual, a trama sofreu ameaça de ser reclassificada de 14 anos para maiores de 16. Ainda na mesma semana, um certo depoimento exibido no final do 6º capítulo, que ficou bem famoso, também foi um dos motivos para a ameaça de reclassificação da novela. A então babá Nelly dos Santos, mais conhecida como a Velha Babada, ameaçou processar a Globo por conta do tabu da masturbação e da consequente perda de emprego devido à exibição do seu depoimento. Em 2008, a Globo decidiu reprisar Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo. Porém, com a então norma da classificação indicativa, onde só poderiam ser exibidos à tarde programas com classificação livre e de 10 anos, a trama de Manuel Carlos teria de passar por uma reclassificação e aprovação do Ministério da Justiça. Aprovação essa que só veio 5 dias antes da estreia da reprise. Além disso, Manuel Carlos na época confessou preocupação com os cortes que a novela sofreria e que até se ofereceu para supervisionar a edição da trama, mas que isso não seria possível. Fontes ligadas ao autor disseram que ele se recusava a assistir a reprise, mesmo ela sendo um sucesso até o seu encerramento em 2009. Naquele mesmo ano, Manuel Carlos estreava outra trama no horário nobre, Viver a Vida, cujo título já havia sido de uma minissérie sua exibida em 1984 na extinta TV Manchete. A novela também sofreu intervenção do Ministério Público devido à personagem Rafaela, interpretada por Clara Castanho, a vilã mirim da novela, alegando que tais ações tomadas pela personagem não cabiam a uma criança. Com isso, Manuel Carlos teve de acabar com as maldades de Rafaela, que não passavam de meras chantagens infantis. Ao estrear, Viver a Vida chamava a atenção por ter Thaís Araújo dando vida à primeira Helena negra e jovem de Maneco, mas na prática a importância da personagem passou despercebida, já que a história daquela Helena não cativou o público e perdeu espaço para Luciana, personagem de Aline Moraes, que se tornou a verdadeira protagonista de Viver a Vida. Thaís Araújo declarou em entrevistas que esperava muito mais da personagem que, para ela, foi uma das mais difíceis de interpretar devido às críticas negativas que recebia na época. Inclusive, uma das principais críticas foi devido à polêmica cena onde Helena se ajoelha diante de Teresa, personagem de Lília Cabral, se humilha e pede desculpas por algo que ela não teve culpa alguma. E como se não bastasse, Helena recebe de Teresa uma bofetada na cara.
O público e líderes do movimento negro declararam repúdio à cena, mandando e-mails e cartas à emissora, além de expressarem a indignação por meio de sites especializados, alegando que a cena mais parecia de uma novela de época ambientada em um Brasil escravocrata e não de uma trama contemporânea no século XXI. E falando em Lília Cabral, não tem como não afirmar que ela é presença ilustre nas novelas de Manuel Carlos. Porém, apesar de ter dado vida a personagens emblemáticas do autor, Lília nunca ganhou uma Helena. O próprio Maneco comentou em entrevista que quando tinha personagens difíceis e atípicos, não pensava em outra atriz que não fosse Lília Cabral para interpretá-lo. Para ele, só Lília era uma atriz capaz de dar conta de personagens com personalidades tão ruins, mas ao mesmo tempo tão humanos. Inclusive, a primeira personagem de Lília em uma novela do Maneco foi Sheila, em História de Amor, considerado por ela um divisor de águas na sua carreira, assim como também afirmou Regina Duarte ao atuar em História de Amor, sua primeira novela do Maneco. Se você gostou desse vídeo, então vai aquele recadinho de sempre. Deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus e até lá!